começamos. Muito bem, boa noite, meu povo. Pedimos licença às mais velhas, aos mais velhos, aos mais novos, mais novas. Bem-vindos ao último dia do Outubro Negro 2022, 21, olha eu, 2022. Já estou querendo adiantar um ano. Bem próximo, né? Está bem próximo, Tá próximo. Tão rápido. Tem o tema do nosso Outubro Negro 2021 é lutas invisibilizadas ou lutos invisibilizados, população negra e Covid-19, e que homenageia a Laudelina de Campos Melo. Estamos hoje, mediando esse encontro, eu, Amanda Silva e Maria Fernanda Paiva, atuantes na área de saúde pública, integrantes do coletivo Carolina Maria de Jesus. Só para relembrar, quem não conhece, quem é a primeira vez que está por aqui, essa é a 4ª edição do Outubro Negro, que é um ciclo de eventos organizado pelo coletivo, com apoio da Faculdade de Saúde Pública da USP, voltado para a discussão das condições de vida e saúde da população negra, protagonizado por artistas, pesquisadores e ativistas negros, no intuito de dar visibilidade às nossas contribuições para os campos cultural, político e científico. Então, se você não acompanhou os outros dias do evento, que ocorreram no dia 6 e no dia 13 de outubro, fica o convite de acessar a gravação aqui no YouTube da Faculdade de Saúde Pública, porque tivemos falas e discussões valiosíssimas com a Lúcia Xavier, a Emanuele Góes e a Giane Tavares no primeiro dia, depois com a Carmen Silva e Luana de Brito no segundo dia. Bem, nesse segundo ano de pandemia de Covid-19, com a intenção de falarmos sobre as lutas e os lutos invisibilizados da população negra nesse contexto pandêmico, no dia de hoje, especialmente, pensamos destacar uma contradição que, com certeza, muito sentido é percebida por muitas pessoas, que é a condição de ser, ao mesmo tempo, essencial e invisibilizada. Então, no contexto do trabalho, algo que é necessariamente desenvolvido por seres humanos, onde está implicado sempre um saber fazer para responder às necessidades sociais, é uma contradição ser uma pessoa, ser um essencial e invisibilizado. Então, nos motivou esse tema que joga à luz as pessoas esquecidas e absurdamente necessárias, porque mantém as superestruturas do país funcionando. Então, como tantas outras trabalhadoras, convidamos pessoas essenciais para essa roda preta sobre as lutas e lutos, vulnerabilidades, mas também fortalezas. Passo a fala para Maria Fernanda. Bom, boa noite a todos, a todas e todes. É a primeira pessoa, que nós vamos falar hoje, é a Laudelina de Campos Melo, homenageada desse Outubro Negro 2021. Bom, nos outros dias do evento, trouxemos algumas informações sobre ela, mas no dia de hoje a gente queria complementar sua trajetória de vida e destacando alguns pontos. Então, Laudelina, ela é filha de Sidônia, empregada doméstica e doceira, e Marco Aurélio, trabalhador da roça. Ela nasceu em Poços de Caldas, Minas Gerais, apenas 16 anos após a abolição da escravidão no Brasil, e foi uma ativista na defesa dos direitos das trabalhadoras domésticas e da população negra. Na década de 30, ela era uma das diretoras da Sociedade Saudade de Campinas, ao mesmo tempo que se filiava ao Partido Comunista Brasileiro, PCB, e militava pela Frente Negra Brasileira, que anos depois passaria a ser reconhecida como partido. Nessa sociedade, Saudade de Campinas, ela desenvolvia ações de conscientização, elevação da raça e da cultura negra. Como integrante da Frente Negra Brasileira, ela criou o Departamento Doméstico, que perdurou até a repressão política de Getúlio Vargas. Logo após, fundou a Associação de Empregadas Domésticas em Santos, de cunho majoritariamente beneficente, porque naquela época não se falava em sindicato. As trabalhadoras domésticas elas haviam sido destituídas das leis trabalhistas. Bom, dentro dessa associação, havia o Departamento de Arte, Culinária, Economia Doméstica, formando várias trabalhadoras, inclusive como diploma. Então, veio a Segunda Guerra Mundial, e Laudelina se alistou como auxiliar de guerra do país, sendo uma dentre 3 mulheres negras apenas do batalhão. Ela abria trincheiras, supria canhões, carregava soldados, feridos, ela fazia de tudo. Bom, a Associação das Domésticas de Santos, ela volta a reabrir em 46, depois da guerra, continuando com os mesmos trabalhos de antes. Então, orientando quem precisasse, alfabetizando as trabalhadoras, oferecendo roupa, alimentação, remédio, enfim. Nessa mesma época, Laudelina, ela adquire seu primeiro título de eleitor e ela passa a votar. Como ela mesma disse em entrevista, ela fala que ela votava nos candidatos vermelhos, ou seja, ela votava nos candidatos de esquerda apenas.
Em 1949, por trabalhar como governanta para uma família que tinha uma fazenda em Campinas, ela se mudou para lá para trabalhar como gerente na fazenda e ficou lá por 5 anos. Nesse tempo, ela, juntamente com alguns campineiros e uma professora de dança, fundaram uma escola de bailados clássicos, que funcionou de 1954 a 57. A escola de dança que existia A internet está na cidade, ela não cortando. aceitava alunas negras, por isso que bailados clássicos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim? Posso continuar? Ah, tá. Pode. Bom, e nessa escola de balados clássicos, eles organizaram vários eventos, né? Dentro dos eventos, um dos mais importantes foi o baile de debutantes para moças negras da cidade, o único da cidade. Bom, a primeira vitória relacionada à classe das domésticas foi na década de 50, e foi em relação aos anúncios de vagas de trabalho, onde costumava aparecer assim: precisa-se de cozinheira, prefere-se branca. Precisa-se de empregada, prefere-se portuguesa. Laudelino ela teve um papel importante ao denunciar o racismo presente em anúncios de emprego como esse que eu acabei de citar. Em maio de 61, ela fundou a primeira associação profissional beneficente de empregadas domésticas de Campinas, apoiada pelo Sindicato da Construção Civil, e depois, como São Paulo e Rio de Janeiro foram se formando. E aí Laudelina ia colaborando nessas novas associações. Em 64, já na ditadura militar, essa associação foi fechada juntamente com mais 13 sindicatos, sendo Laudelina presa juntamente com o presidente do Sindicato da Construção Civil, Pedro Simeonato. Durante o período da ditadura militar, a associação sofreu alguns reveses, pois apesar de ter sido reaberta, ela estava sempre sendo vigiada. Após uma tentativa de golpe das próprias trabalhadoras da associação para destituir Laudelina da diretoria, acusando-a de ser comunista, a associação foi fechada por 14 anos, mas retornou às atividades na década de 80 e em 1988 a associação foi transformada em um sindicato, sendo o primeiro das empregadas domésticas no Brasil. Uma das frases mais marcantes de Laudelina, e é com essa frase que eu fecho a biografia dela, e até uma provocação para as nossas convidadas, é a seguinte: é nós que devemos gritar, nós, e nós não estamos gritando. Bom, dito isso, passemos à apresentação das outras convidadas e convidado. Então, teremos Luísa Batista, Jamila Fabiana de Oliveira Costa, e para fechar o nosso evento, o artista Melvin Santana. Então, gostaríamos de iniciar com Luísa Batista. Seja muito, muito, muito bem-vinda. Por favor, você se apresente da forma que desejar, né? Fala um pouco da sua trajetória, da sua luta. E é isso, o microfone está aberto. Obrigada. Boa noite a todas, todos e todes, né? Sou Luísa Batista Pereira, né, com o nome completo. Tenho 65 anos, sou uma mulher negra, trabalhadora doméstica, aposentada, né? Aposentada graças à luta de Laudelina e de outras mulheres na luta, né? A gente sabe que Laudelina foi a precursora, mas a gente também, na década de 60, tivemos outras mulheres em outros estados do Brasil que também tiveram a sua importância na luta, né? E eu costumo falar da Laudelina, né, que completaria 117, se estivesse viva, 117 anos, agora no dia 12 de outubro, né? Ela nasceu em 1904. Mas eu também não posso deixar de falar de uma mulher, uma alagoana, com um título de cidadã pernambucana, chamada Lenira Maria de Carvalho, que também foi presa no período da ditadura, né? E que foi, inclusive, na Constituição, em 1988, quando foi várias dirigentes, né, de associações, porque até 1988, domésticas, funcionários públicos, trabalhadores rurais não podiam se organizar em sindicato. Só após a Constituição de 1988 é que foi possível. Então, naquele período, para fundar uma associação lá em Recife, ela precisava ter 20 trabalhadoras domésticas aposentadas, aliás, com a carteira assinada, né? Que já era uma lei que foi conseguida, inclusive, num período bem difícil da ditadura militar, né? E aí o protagonismo da dona Laudelina foi imprescindível.
a Lei 5859, que teve a assinatura da carteira, né? Para a gente, trabalhadora doméstica, isso foi uma vitória muito grande, uma conquista muito grande, e a dona Laudelina, ela é, até hoje, a nossa maior referência da luta, né? Dona Laudelina. Depois, a gente conseguiu a carteira assinada, mas a gente não tinha um salário definido. O salário era combinar. E infelizmente, aquelas situações de racismo, né, de querer uma trabalhadora branca, né? E até hoje ainda é assim, infelizmente. As trabalhadoras domésticas de pele clara, elas têm mais possibilidades de ter a carteira assinada. A questão do FGTS, quando ele era opcional, infelizmente, também era uma questão que a gente viu. A questão do machismo, né, para você ter uma ideia, em 2012, a gente tinha o quê? A gente tinha a Convenção 89, a gente tinha uma PEC que estava tramitando no Congresso, e o FGTS ainda era opcional, né? O governo Fernando Henrique deixou opcional. Então, é uma história de luta que começa com Dona Laudelina e que vem, ao longo das décadas, né? Vem unindo essas mulheres, vem se articulando, vem se mobilizando. Em 1988, por exemplo, a Lenira, ela que foi a escolhida, né, entre todas que estavam naquele momento lá na Câmara Federal, no momento da Constituinte, ela que foi indicada pelas companheiras para ser a porta-voz das trabalhadoras domésticas para falar com o deputado Ulisses Guimarães, que na época era o presidente da Câmara. Então, ela vai falar com ele, onde ele diz que tem uma doméstica na casa dele, que já tem quase 30 anos, e é como se fosse da família. No que ela respondeu para ele, e isso foram palavras que ela me falou, porque eu tive o privilégio de conhecer e de conviver com Lenira Maria de Carvalho por mais de 12 anos. Então, ela falou para ele, nós não queremos ser da família porque temos a nossa. O que nós queremos é que, na hora de levantar e de aprovar direitos para a nossa categoria, o senhor articule e o senhor também vote a favor. O senhor vote garantindo direito para a nossa categoria, porque nós também pertencemos à classe trabalhadora. Então, foi uma luta que tem mais de 80 anos, é anterior à CLT, e hoje, nesse Outubro Negro, a gente está aqui, né, reverenciando essas mulheres guerreiras, essas mulheres de luta, essas mulheres que nunca se conformou. A Lenira, por exemplo, ela tem um livro cujo título, né, uma jornalista escreveu as memórias dela, né, a fala dela, que fala assim, a luta que me fez crescer. Então, esse livro de Lenira, ela conta tudo que ela viveu, que a maioria das mulheres da minha geração, né, eu tenho 65 anos, e a maioria das mulheres da minha geração, todas começaram a trabalhar ainda criança, né? A dona Laudelina, a Lenira, a Creuza, que também é uma grande referência, os direitos que temos aí hoje, né, FGTS, a Convenção 89, a PEC, quando foi aprovada, a Lei Complementar 150, tudo isso foi na gestão da companheira Creuza Oliveira. Eu costumo dizer que eu peguei esse bonde já andando numa velocidade considerável. E agora, a luta, com todos esses desmontes, né, que a gente vive, a luta é para que esse bonde ele não descarrilhe, ele não saia do trilho, né? Para a gente não perder o que conquistamos com tanto sacrifício, com tanta luta, e inclusive com mulheres que, como a dona Laudelina, que chegou a ser presa na época da ditadura, a Lenira também foi presa na época da ditadura, né? E as outras que até hoje ainda tem algumas relíquias, né? Alguns arquivos vivos, como a gente costuma se referir às mais antigas, como a Naijane, lá de Nova Iguaçu, a Lourdes também. Então, essas mulheres elas se dedicaram à luta para que a gente, as companheiras que estão hoje na ativa, né, elas tivessem o que tem, que a gente sabe que, infelizmente, o direito existe, está na lei, mas nem todos os empregadores cumprem isso. Isso, para a gente, é desgastante, é uma luta constante, e tem aquela questão que as companheiras, infelizmente, elas não buscam muito os sindicatos, né? E muitas nem conhecem o sindicato.
e muitas também nem sabem da existência de um sindicato, infelizmente. E a gente sabe que isso também tem a ver com o fato de que as trabalhadoras domésticas têm especificidades, né? A nossa categoria tem essas especificidades. É diferente de uma empresa onde as pessoas trabalham em conjunto, né? São poucas as empresas que têm 2 ou 3 funcionários só, são microempresas, né? Mas uma empresa de médio porte tem dezenas de funcionários. Então, eles se conhecem entre eles, eles conversam, eles debatem o que não está bom, o que eles podem se articular para melhorar, e nós, trabalhadoras domésticas, infelizmente, a gente está numa situação de trabalho isolada. A gente vive isolada dentro da residência e a gente ainda tem a questão que a Constituição não permite, né? Se o sindicato recebe uma denúncia, a Constituição não permite que o sindicato vá até aquela residência, ao contrário de uma empresa que um trabalhador faz a denúncia e o sindicato pode ir até aquela empresa. Então, são essas especificidades que a gente vem lutando. Agora a gente tem as auditoras e auditores fiscais, eles estão assim em todo o Brasil se articulando para, de uma forma ou outra, conseguir fazer uma fiscalização indireta. Então, temos esperança. A gente sabe que nada é feito no estalar de dedos, mas a persistência é que garante que um dia a gente pode ter, não sei se é um sonho difícil, né? Às vezes eu penso que é um sonho, não sei se eu vou viver para ver isso, mas eu acredito que um dia o trabalho doméstico, a sociedade, de um modo geral, vai olhar para a gente de uma forma para dizer, realmente, o trabalho doméstico, ele, mesmo sendo feito por mulheres, sua maioria mulheres negras, analfabetas, semi-alfabetizadas, mas ele tem uma importância muito grande na organização da sociedade. Ana Luísa, obrigada pela história toda e essa relação, né? E daqui a pouquinho a gente conversa um pouco mais, né? Já tem um tempinho. Eu queria passar a bola agora para Jamila Fabiane de Oliveira Costa. Bem-vinda. Gostaria que você colocasse um pouco quem é você, qual a sua trajetória, qual é essa relação também com essa história. Então, por favor. Boa noite, Amanda, Maria Fernanda, Dona Luísa. Quão inerente é sua fala, Dona Luísa, da nossa luta, da nossa resiliência como mulher preta, em todas as categorias profissionais. Eu sou Jamila, sou preta, sou enfermeira, sou mãe da Mariá, tenho 45 anos e tenho 22 anos de enfermagem. E quão feliz eu estou por esse tema, porque a enfermagem, na verdade, como ciência do cuidar, é invisível há tantos anos. Ela vem lutando contra essa invisibilidade há tantos anos, dentro da nossa categoria profissional. E aí, quando eu vi esse tema do Outubro Negro, e eu fiquei tão feliz de estar participando, porque realmente eu como enfermeira, há 22 anos de formada, a fala, a luta de ser enfermeira, e ter escolhido a enfermagem como minha filosofia do cuidar, como amor ao outro, já é uma luta. Nós galgamos a cada dia uma valorização profissional que não existe. Quando a Maria Fernanda iniciou falando, jogando sobre a nossa voz, né, que nós não estamos nos fazendo ouvir, mas o quão essa nossa sociedade escravista nos quer e nos permite falar. Por isso que a gente não tem que falar, a gente tem que gritar. É um grito, e esse grito ele vem há muito tempo. E eu falo isso como uma enfermeira preta que atua numa organização, na verdade em duas agora, eu tanto na Médicos Sem Fronteiras como na HF Brasil, que é uma organização de HIV, que cuida de todos os contextos relacionados a quem vive com HIV. Então, numa sociedade onde a gente tem uma sociedade profissional, a enfermagem, onde a gente tem 53% de profissionais da enfermagem, 53% de profissionais da enfermagem, negros e negras,
num nível médio, nós não conseguimos uma valorização profissional. O enxergar do enfermeiro, o enxergar da nossa categoria, sendo preto, é muito mais difícil. Hoje a gente tem 57% do nível de graduação de pessoas brancas. Quando vocês falaram da Laudelina e de tantas outras que a dona Luísa colocou hoje, a importância, a gente tem tantas enfermeiras. Nós falamos muito na nossa história, no nosso contexto de graduação de Florence Nightingale, que é uma enfermeira branca que trouxe a enfermagem moderna para o Brasil. Mas não se cita, eu na minha graduação há 22 anos, fui descobrir sobre Mary Jane Scott, há muito pouco tempo, uma enfermeira preta que atuou na Guerra da Crimeia, que tentou entrar no grupo de enfermeiros de Florence Nightingale, e imagina o que aconteceu. Foi negado. Por quê? Por competência? Por falta de competência? Por falta de habilidade técnica? Não. Por ser preta. Então, a gente vive ainda hoje uma sociedade escravista, colonialista, dentro da enfermagem. Nesses 22 anos, eu tive a primeira chefe preta há 4 meses atrás, que é a Anne Cushing, que é uma médica congolesa, que eu tenho muito orgulho, e se ela estiver me assistindo, eu mando um beijo para ela, que eu muito aprendi com ela. 22 anos, a primeira chefe preta, em 22 anos. Então, é uma invisibilidade que machuca, mas que não nos para. Eu falo que o não é muito pouco para parar uma mulher preta. Uma mulher preta não para com um não. A gente vai muito além disso. A gente enfrenta. E sendo enfermeira, eu enfrento duplamente a dificuldade de ter uma valorização, de ter um reconhecimento profissional por toda a minha experiência, por toda a minha expertise nas áreas que eu galguei nesses 22 anos, mas a dificuldade é muito grande. Olha só, em 2020 foi considerado o Ano Internacional da Enfermagem e Obstetrícia, pela Organização Mundial da Saúde e pela OPAS. 2020. Por quê? Por causa da pandemia. Claro, pela necessidade que houve de milhares de profissionais da enfermagem, que é uma arte do cuidar, que é essencial para que cuidado, a atenção, seja qual o nível de complexidade, ela é essencial, é uma profissão essencial dentro da saúde, mas que só foi reconhecida em 2020 mediante uma pandemia. Porém, nós temos uma ênfase aí. Não foi só a pandemia que trouxe essa valorização profissional de reconhecer um ano internacional. Nós temos uma meta a cumprir, uma cobertura, né, universal até 2030, que há necessidade de cumprir, então também teve a vinculação disso, e os 200 anos em homenagem ao nascimento de Florence Nightingale. Então, assim, mesmo no ano que se deu o ano internacional, não foi só pela valorização do trabalho da enfermagem, teve outros contextos envolvidos. Então é muito difícil, mas a gente não para, a gente segue em frente. Então, com muito orgulho e muita honra eu participo desse Outubro Negro, e a gente tem muito o que conversar nessa noite, a gente tem muito o que trocar nessa noite. Com certeza, Jamila, com certeza. Bom, já que a primeira fala de vocês trouxe muito a questão da luta, né? A luta da mulher preta, a luta das trabalhadoras. Bom, semana passada a nossa convidada Carmen Silva, da Ocupação Nobre de Julho, nos falou de um projeto chamado Lute como Quem Cuida. Então, sabemos também que a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, né, da qual a Luísa Batista é presidente, também tem uma campanha denominada Cuida de Quem Te Cuida. Né? Então, aqui nós temos mulheres pretas, cuidadoras, trabalhadoras,
e a luta, né? A luta como o tema gritando aqui. E aí eu queria perguntar para ambas, né? E aí também trazendo uma outra provocação de um artista chamado Sérgio Vaz, né? Um escritor, que ele diz assim: briga tem hora para acabar, a luta é para uma vida inteira. E eu queria saber, assim, com quem vocês lutam, sabe? Quais são as suas redes? Porque vocês deixaram muito claro qual é a luta, qual é a nossa luta, né? Qual a luta de vocês, qual é a nossa luta. Eu queria saber com quem vocês lutam. Quem são os parceiros, quem são as parceiras na linha de frente da pandemia ou de todas as ações que vocês fazem no dia a dia de vocês, tanto na profissão quanto na vida pessoal, né? Então, essa é a pergunta. E aí eu queria começar com a Luísa, por favor. Oi. Com quem nós lutamos? Bem, como você, acho que foi a Amanda, não, acho que foi você mesmo, Maria Fernanda, que falou, né, da dona Laudelina lá atrás, na década de 30, né, movimento negro. E até hoje temos essa luta, sabe, em parceria, é uma coisa constante com o movimento negro. Primeiro porque tem a questão da trabalhadora doméstica, a maioria ser mulher, e dessa maioria mulher negra. Segundo, porque uma fala da Jamila, ela falou que a gente está sempre lutando contra o não. É verdade. E, infelizmente, o não, quando a gente nasce, a gente já tem o não. Pelo fato da gente ser mulher, pelo fato da gente ser negra, muitas de nós, a maioria periférica, então a gente já nasce com um não. Quando a gente olha, já escuta um não. Você não pode isso, você não pode aquilo, você não tem direito a isso, você não tem direito àquilo. Então, a nossa luta é uma constante pelo sim, para quebrar essas barreiras, né? Para ultrapassar essas barreiras, para dizer que a gente não se conforma. E aí, ao longo das décadas, né, a gente foi conseguindo apoios, né? Conseguindo apoios. O movimento negro, a dona Laudelina, por exemplo, ela foi filiada ao PCdoB, né? Partido Comunista, ao PCB, Partido Comunista Brasileiro, aliás. As companheiras que foram se somando a essa luta, né, foi surgindo também outros movimentos, principalmente na década de 60, quando o movimento feminista, os movimentos sociais, eles começaram também a se organizar, né? E essa explosão de agregar, né, as pessoas se deu exatamente por conta da ditadura, né? Porque naquele período da ditadura, o trabalhador rural, meu pai foi um exemplo disso. Meu pai trabalhou a vida toda, quando ele morreu, minha mãe não teve direito a nada, porque trabalhador rural não tinha direito a nada. Então, a minha mãe ficou doente na Rua da Amargura por conta disso. Eu tive que trabalhar aos 9 anos de idade. Isso não é uma situação isolada, isso é uma situação ampla, né? Isso é uma situação que acontece com milhares de meninas do interior, principalmente as das áreas rurais. Tem aquela família, né, que tem um parente lá, né, o dono daquelas terras, e aí vai, não, eu vou levar, ela vai estudar. Olha só, a primeira coisa é essa: vai estudar, né? E vai fazer umas coisinhas em casa. E aí, quando você está dentro da casa do patrão, na capital, aí você vai fazer o serviço todo da casa, muitas vezes você vai sofrer violências sexuais até. Então, por conta disso, com quem a gente luta? A gente luta com pessoas que, historicamente, né, sempre vêm combatendo, né, se sentindo provocado a fazer essa luta, né? E as mulheres, né? O movimento feminista, é claro, né? Até hoje, nós mulheres, a gente sabe que mesmo a mulher branca, ela no mercado de trabalho, ela ganha menos do que o homem. E se ela é negra, ela ainda ganha menos do que a mulher branca, menos do que o homem negro, porque ela é mulher. Então, é essa questão que as mulheres, né, se unem, né? É assim que a gente faz a luta, se unindo as pessoas que vêm ao longo de décadas, né, de séculos até, combatendo as injustiças, as desigualdades, né? Então, para a nossa luta das trabalhadoras domésticas, o movimento negro foi o principal parceiro, início, né? E a dona Laudelina nunca desistiu. Na década de 60 veio a Igreja Católica,
até hoje o Sindicato de Pernambuco, eu estou aqui em Brasília, né, que amanhã tem o prêmio da Lenira, né, já em memória. Então, até hoje, o Sindicato de Brasília, de Pernambuco, o Sindicato Nova Iguaçu funciona numa casa que é da Igreja Católica. E isso é apoio, porque a gente não tem condições de ter sede nem de pagar aluguel. Então, a gente está lá. Então, na década de 60, a Igreja Católica começou a olhar para as trabalhadoras domésticas de uma forma diferente, né, de ver que elas elas começaram a se organizar, a se articular. O que Lenira me contou é que elas, depois da missa, né, porque a maioria desse pessoal que escraviza, né, tem muito essa questão de ser muito religioso, né? Então, permitia que ela fosse à missa. E aí, na missa, é onde ela começou a fazer o trabalho de formiguinha e de começar a conversar com essas mulheres, né? E começaram a se organizar ali. Então, teve um padre que se sensibilizou e começou a apoiar. E aí veio os movimentos sociais que vinham lutando contra a ditadura, veio o movimento feminista, né? Até hoje, o movimento feminista é o nosso maior apoio na luta para que a gente continue conquistar direitos, tudinho. E aí a gente tem essas campanhas. A gente fez 3 campanhas no ano passado, assim que começou a pandemia. Foram 3 campanhas, com apoio de organização não governamental, né? A gente fez a primeira, que foi: cuida de quem te cuida, deixa a sua trabalhadora doméstica em casa com salário pago. Não houve uma grande adesão, claro, né? Mexer no bolso e a trabalhadora ficar em casa, não, ela tinha que se expor, né? Então, a gente fez, mas teve empregador, a gente tem notícia de mais de 2.000 empregadores que tiveram essa consciência de deixar a trabalhadora em casa. Isso espalhado por vários estados do Brasil, né? Deixar ela em casa com salário pago. Depois nós fizemos uma outra, cuida de quem te cuida, né? Que foi para conseguir arrecadar cestas básicas para ajuda humanitária. E aí a gente contou com o apoio da Federação Internacional, a FIT, a gente contou com o apoio da ONU Mulheres, a gente contou com o apoio da CARE, contamos também com o apoio do Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro, contamos com o apoio, lá em Pernambuco a gente teve a Igreja Católica, tivemos o SOS Corpo, tivemos o Fórum de Mulheres de Pernambuco, né? Tivemos o Fundo Habitat, e vários estados a gente teve apoio de organização não governamental, e esses apoios não foi só no momento que a gente precisava lutar para conquistar os direitos. Esses apoios, a gente viu que se intensificou no momento da pandemia, quando as companheiras chegam para a gente e falam: pelo amor de Deus, arruma uma diária, que eu estou sem nada em casa. Isso dói. Isso dói. Você vê uma mãe com 2, 3 filhos, desempregada, o marido desempregado, e aí ela pediu uma diária e a gente não tem como arrumar, né? Porque a pandemia, infelizmente, desestabilizou, inclusive, a classe média, que é a maioria dos nossos empregadores, né? Então, desestabilizou também, porque muitos tiveram seus salários reduzidos, perderam seus postos de trabalho, e quando isso acontece, para adequar o orçamento e eles não ter que diminuir o padrão de vida, quem primeiro é sacrificada? A trabalhadora doméstica. Então, a gente faz essa luta com quem? Com todas essas parceiras, com todos esses parceiros, a Fundação FOR, enfim, são vários parceiros e parceiras que têm permitido que a nossa luta ela não enfraqueça. É isso. Que a nossa luta não enfraqueça. E parabéns, viu, Jamila? Parabéns, viu? Eu gostei muito da sua fala e, infelizmente, 2020 realmente foi quando as pessoas caiu na real a essencialidade do trabalho do cuidado, a essencialidade do trabalho dos profissionais de saúde, com destaque para as enfermeiras e enfermeiros, porque, na realidade, vocês têm muito mais contato, né, com as pessoas que estão doentes do que o médico, não é isso? Vocês estão muito mais presentes, então, parabéns. Contato direto, dona Luísa, obrigada mesmo. E eu retribuo esse parabéns a todos os trabalhadores domésticos, também pela luta e pelas conquistas. Nossa, Jamila, na verdade... Oi! Só quero aproveitar esse momento para falar de elogios no chat do YouTube, né? Então, as pessoas falam assim, relato incrível de Luísa, relato forte, motivador.
Djamila. Então, só para colocar aqui que as histórias, né, a história de grandes nomes, né, a Júlia falou, a história de grandes nomes na população negra vem sendo contada pouco a pouco, mas precisa de mais. Ela comentou que veio um tour no centro de São Paulo que contava a história local a partir desse prisma. Então, só para vocês saberem o que está rolando aqui no chat do YouTube, pessoas gostando. Bom, a Maria Fernanda perguntou, na verdade, com quem a gente luta. A gente luta com a população vulnerável. A gente luta com as comunidades pretas, com as comunidades indígenas, com aqueles que sofrem, de alguma forma, preconceitos, racismos, como comunidade LGBTQIAP+. A gente luta com uma voz para todas que realmente sofrem de alguma forma fora a nossa comunidade negra, mas tantas outras, como os indígenas, que sofrem com a nossa sociedade e a dificuldade de uma acessibilidade justa, da valorização do ser humano, né? E a nossa categoria profissional. A gente luta não só pela enfermagem, mas pelos profissionais de saúde que, de uma forma generalista, sofrem com essa dificuldade dessa valorização, com essa dificuldade do reconhecimento das habilidades. A gente sempre fala que a enfermagem sempre tem que ter e sempre está se buscando mais conhecimento técnico-científico para provar a sua capacidade, para provar as habilidades que nós temos. E a gente começa com as dificuldades lá atrás, né? Que a arte do cuidar vem da mulher preta, as mães de leite, né? As mães pretas, como falavam antigamente, as que cuidavam, que deixavam de cuidar das pessoas de dentro de casa para cuidar voltado, né, à escravidão, então, a cuidar das pessoas que elas serviam. Então, a arte do cuidar é inerente à mulher preta, mas a gente foi e é muito negligenciado. Até hoje, a gente tem muita dificuldade de acessar um nível dentro da nossa sociedade de cargo, um nível de remuneração. Muitas trabalhadoras da enfermagem fazem duplo vínculo, fazem uma jornada muito grande de trabalho para conseguir subsidiar, ter uma sobrevivência digna, e nem sempre consegue, né? Ter uma qualidade de vida. Então, acaba tendo a sobrecarga, além de física, mental. Então, a gente sofre isso muito na nossa prática. E na pandemia se exacerbou, né? Na pandemia a gente teve, e ainda tem, resquício dessa pandemia que ainda continua, a gente não teve o término da pandemia, a pandemia ainda está aí, e as trabalhadoras, a enfermagem ainda continua na linha de frente, trabalhando, provando a sua capacidade, mas tendo a desvalorização, a invisibilidade da sua arte, do seu cuidar, da essência. Eu falo que a gente faz resgate de identidade no nosso cuidar. A enfermagem tem esse poder de fazer o resgate de identidade das pessoas que ela cuida. E isso é muito forte, isso é inerente daquele que escolheu ser enfermeiro. E quando a gente é enfermeiro preto, a nossa força tem que ser muito maior, porque o preconceito realizado dentro das instituições privadas e públicas é muito grande. Para a gente conseguir um cargo na nossa profissão é muito difícil. Vocês falaram da homenageada da noite, Maria Fernanda passou toda a história, e eu trago aqui Maria José Barroso, Maria Soldado, que foi uma enfermeira da Revolução Constitucionalista de 1932, que fez voz àquela época, que lutou com armas para defender os seus ideais tão difíceis. A gente tem várias outras enfermeiras, Dona Ivone Lara, que todo mundo conhece como cantora, mas era uma enfermeira de saúde mental, que lutou muito contra os problemas, né, na luta antimanicomial
lutou muito para defender a saúde mental, para trazer transformações, e era uma enfermeira, mas muito conhece como músico, como musicista, né? Como cantora, mas não como enfermeira. Então, a gente vê, ao longo da nossa trajetória, toda uma invisibilidade que ainda existe. Então, eu coloco essa voz para nós, pretos, pretas, que a gente não tem que ser, a gente é. Obrigada, Jamila. Obrigada, dona Luísa Batista. Vocês falaram várias coisas muito interessantes aqui. Uma coisa que eu pensei foi que, assim, a Jamila falou, né? A mulher preta não para com não. Né? E a gente está falando aqui dos movimentos, a gente perguntou com quem vocês lutam, né? Quem faz essa luta junto. E tem uma coisa que a gente também tem conversado já recentemente, né, há algum tempo, na verdade, que é o cuidado de quem cuida. Inclusive, um dos lemas, né, das campanhas é cuidado de quem cuida. Então, eu gostaria que vocês falassem, pensando nesse contexto da pandemia, né, desses quase 2 anos de pandemia, quais são as vulnerabilidades sentidas por vocês, por serem mulheres, negras e cuidadoras da linha de frente, sabe? Pensando nas vulnerabilidades de vocês, as necessidades de vocês quanto mulheres pretas nessa luta. Queria que a dona Luísa falasse primeiro, por favor. Você tocou num ponto que, para nós, né, tem sido bem discutido entre nós, que é exatamente isso. Você imagina, né, você trabalha num sindicato onde você trabalha sem recursos financeiros, né? Você tem que estar fazendo um projeto aqui, outro ali, para poder trabalhar. Aí você trabalha com poucas pessoas, porque outras categorias, quando está atuando na direção do sindicato, a empresa libera. Antes liberava totalmente, né? Antes da reforma trabalhista, liberava totalmente. Agora libera quando tem alguma atividade, mas libera. E as trabalhadoras domésticas, a gente nunca teve essa liberalidade, né? Então, são poucas mulheres para atender uma categoria numerosa, uma categoria com várias especificidades, né? Como já relatei algumas, e com baixa escolaridade. Nós, sindicalistas de trabalho doméstico, são poucas as que têm. Isso eu não me sinto menor do que ninguém por ter só o ensino médio, não é isso. É a questão de que é o preparo que a gente não tem, né? E a gente tem que lidar com a trabalhadora que sofreu uma violência física, que sofreu uma violência sexual, que sofreu uma violência quando não foi respeitado os direitos, e a gente tem que ouvir aquela companheira, depois encaminhar ela para um advogado que vai ouvir também, vai preparar uma ação, entrar na justiça, receber companheiras que trabalham décadas numa casa, muitas vezes está com a carteira assinada, mas a previdência social não é recolhida. E aí ela só descobre que ela não é da família quando ela adoece, né? Que não tem mais como aquela força de trabalho para servir aquela família, então ela tem que procurar a família biológica, né? E ela está desprotegida. Você imagina tudo isso na cabeça das pessoas, de pessoas como eu e como várias outras dirigentes, que a gente não teve, sabe, aquele preparo, aquele amadurecimento emocional, né? É o amadurecimento emocional que a gente precisa ter. E a gente tem que respirar fundo e dizer, nós somos liderança, quando elas vêm no sindicato, elas estão olhando para nós e está vendo ali na frente dela uma pessoa que pode ajudar a minimizar o sofrimento dela. E aí você tem que respirar fundo e buscar forças, sabe Deus de onde, né? Então, o ano passado a gente conseguiu cursos online. O curso ia ser de qualificação, ia ser presencial, né? Os 3 sindicatos do Rio de Janeiro, município do Rio Comprido, Nova Iguaçu e Volta Redonda. A gente conseguiu esse recurso com a CARE, e quem ia fazer era a Temis, e em parceria com a Fiocruz e a Uniriter, né, que faria curso de cuidador de idosos, que a gente está, inclusive, mudando um pouco essa nomenclatura por conta própria, porque nem sempre uma pessoa que precisa de cuidados constantes é uma pessoa idosa.
e não é uma criança. Geralmente é pessoas que têm alguma necessidade especial. Então, dentro desse curso, foi feito vários módulos, direitos humanos, direitos trabalhistas, previdenciário, claro que não é uma formação acadêmica, mas é o básico do básico para que ela possa ter o entendimento. E aí entrou também a questão do sindicalismo, do feminismo, do racismo, né? Que muitas coitadas das nossas companheiras, elas são tão inocentes, sabe? Que elas sofrem violências, né? Inclusive racista, e elas acham que aquilo não tem nada a ver com a cor da pele. E tem. Então, como é que fica a nossa situação? E aí, dentro disso, a gente conseguiu também, esse curso findou, ele foi feito online, né? Ele teve que ser adaptado para ser feito online, e aí, como ia ter um recursozinho extra, o que é que a gente pensou? Fazer também o atendimento psicológico para essas companheiras. Então, a gente conseguiu 3 psicólogas que estiveram com a gente, a Estael Machado, a Ingrid Santana e a outra que, infelizmente, eu não consegui memorizar o nome agora. E elas faziam o atendimento dessas companheiras online. E dentro do curso, a gente conseguiu também um recurso para colocar, fazer a recarga, né, de internet para elas, porque tem essa situação também. A pessoa já está numa situação difícil para se alimentar, vai ter dinheiro para botar a recarga da internet? Então, pensamos nisso também. Elas tiveram a recarga da internet para o curso vem se estendendo até esse ano, e tiveram recarga de internet também para o atendimento psicológico, né? E isso ajudou bastante. E aí a gente, né, nós dirigentes, algumas de nós, pegamos carona nesse curso, porque a gente também participou desse curso, né? A gente participou desse curso, que para nós é como você falou, como é que vocês cuidam, né? Estão inseridas nesse trabalho do cuidado, e quem é que cuida de vocês? Então, a gente cuida, assim, muitas vezes a gente reúne as dirigentes e a gente começa a conversar os problemas que surgiu, o que é que a gente pode fazer, e de vez em quando a gente consegue, em parceria com alguma universidade, né, uma pessoa que possa fazer aquele atendimento básico, né, mas que possa nos ouvir, né? A gente precisa muitas vezes desabafar. Muitas vezes a gente precisa desabafar. E aí, quando a gente precisa desabafar, é uma hora dessas que a gente busca os apoios, porque realmente a pandemia ela mexeu com o mundo, né? Só que algumas categorias de trabalhadores, né? A essencialidade das pessoas que trabalham na saúde, né? A Jamila colocou bem essa questão da essencialidade. O trabalho doméstico, apesar de ser a base assim, que organiza o tempo para que outras pessoas estejam no mercado de trabalho, mas ele não é um trabalho tão essencial. Mas em 2020, muitos governadores que decretou lockdown botou o trabalho doméstico como essencial. E isso foi uma coisa muito difícil. Pernambuco, onde eu moro, teve a questão da Mirtes, né? Lá o governo tinha deixado o trabalho doméstico fora das atividades essenciais, mas ela trabalhou contaminada pela Covid, ela, a mãe dela, e fazia só 2 dias que o decreto tinha encerrado, as atividades não essenciais estavam voltando gradativamente e ela nunca se afastou. E não foi só a Mirtes, foram várias pessoas. E aí já vem esse outro desdobramento, que foi a questão do menino Miguel, colocado dentro de um elevador, né, por uma pessoa que não teve paciência com ele. Né? E por que ela não teve paciência com ele? Porque ele era um menino negro, porque ele era filho de uma trabalhadora doméstica. Porque se fosse filho de uma amiga, ela largava tudo, mas ela ia dar atenção, ela não ia botar ele dentro do elevador. Então, são vários pontozinhos, sabe, que a gente vê que a gente precisa, né, entre nós, de vez em quando, formar também essa rede de solidariedade, de escuta, né? Formar uma rede de solidariedade e de escuta, porque eu acho que as pessoas que têm uma escolaridade nível superior, muitas vezes precisa de alguém para ouvir e depois conversar
Imagina nós, né, que estamos na linha de frente, com mulheres que sofrem vários tipos de violência, com mulheres que estão desempregadas, que estão passando uma situação de insegurança alimentar, um nome bonito para dizer que a pessoa está passando fome, né? E aí, sem você ter um preparo, gente, está sendo difícil, muito difícil para nós. Tem dias que eu paro, penso assim, Jesus, eu vou largar tudo, eu vou parar. Não, não vou, não. Eu digo isso para mim mesmo. As pessoas dizem que eu sou um pouquinho louca, né? Porque eu falo sozinha. Parece incrível, mas tem dias que eu estou tão perturbada, assim, com alguma coisa na minha cabeça, que eu começo a falar sozinha em casa, e aí depois eu digo para mim mesma, Luísa, você está onde você tem que estar. E lembre-se que você é referência, portanto, você não pode fraquejar, tá? Deixa de frescura, bota a cabeça no lugar que você precisa ajudar outras pessoas. Eu falo isso para mim, gente. Eu falo isso para mim, porque a gente também está precisando, sabe, de ter esse trabalho do cuidado. Infelizmente, o trabalho do cuidado nessa pandemia, ele precisa ser mais extenso, não só trabalho doméstico, não só para os profissionais de saúde, mas para muita gente, porque tem muita gente realmente muito sofrida. É isso. É verdade. Dona Luísa falou coisas essenciais. Eu trabalhei desde o começo da pandemia. Eu iniciei trabalhando na linha de frente desde março de 2020. Com Médicos Sem Fronteiras, eu viajei para muitos locais, prestando assistência e trabalhando na linha de frente. E o que mais me impactou, e que ainda mantenho esse impacto, foram as perdas que a gente teve. As perdas dos profissionais, de colegas de trabalho, as perdas de vidas. Eu atuei em vários hospitais, comunidades, periferia, levando assistência nessa pandemia. Como Médicos Sem Fronteiras é uma organização que cuida, que leva assistência médica a pessoas em vulnerabilidade, em situações de risco, então eu presenciei muitas situações que muitas pessoas, nesses 22 anos de formada, já tinha passado por várias situações, mas prestar assistência no domicílio de uma pessoa que só tem farinha e água, e a casa inteira está sintomática de Covid, e perda de familiar, e você não ter muito o que fazer, bem difícil. Quando a gente perde vidas, eu falo que quando a gente trabalha com saúde, a gente não tem segunda via. Não é igual a administração, que se perder um papel, você faz segunda via. Mas quando a gente trabalha com vidas, e se perde uma vida, aquela se foi. Ela é irreparável, é insubstituível. Então, continua o impacto, Amanda, Maria Fernanda, Dona Luísa, da perda das vidas. E isso é muito ainda vigente nos nossos dias. A perda dos nossos amigos, a perda das pessoas que a gente cuidou, que a gente lutou nessa pandemia, tentando salvar, tentando dar um fiozinho de ar, e a gente não consegue, por toda a complexidade que essa pandemia veio, né? Nós começamos a trabalhar sem saber qual era o gigante, sem detalhar quem a gente estava enfrentando. Então, o coronavírus veio de uma maneira que nós não tivemos o preparo, nós não tivemos tempo para nos preparar, a gente foi nos preparando, assistindo e perdendo. Muitas vidas a gente perdeu por não saber assistir. E hoje a gente tem um manejo melhor, não dá para falar que a gente tem todo o manejo, mas a gente tem um manejo melhor do Covid, mas a gente perdeu vidas assistindo, e isso impactou muito, e impacta muito. Em todos os locais onde eu fui, a fala dos profissionais de saúde eu preciso de ajuda, porque eu estou saturado, eu não consigo mais. Eu passei por Manaus naquela época que a gente tinha, e as pessoas estavam naquele problema do oxigênio, e a gente via a exaustão dos profissionais de saúde, onde ficava no seu limite para poder salvar uma vida.
Então, o cuidado hoje, eu vejo ainda que a gente precisa trabalhar a saúde mental desses profissionais, o quão é necessário os profissionais buscarem ajuda, porque a gente, da saúde, a gente vai se atropelando, né? Por amor, a gente abdica o nosso tempo, a gente abdica a nossa família. Eu deixei a minha família para ir cuidar no Amazonas, em Fortaleza, eu deixei a minha família vulnerável para ir cuidar do outro, porque é o amor à minha profissão, é o amor ao que eu escolhi há 22 anos, que é o cuidar. E hoje eu também preciso de cuidado. Nós precisamos de cuidado o tempo todo. E o profissional da saúde, ele tem muito a mania de deixar sobrecarregar até o último, porque é uma vida que está ali necessitando de você. E aí você se deixa. Então, nessa pandemia, e nesse contexto todo da pandemia, até os dias de hoje, até hoje falando, nós estamos saturados pelas perdas, pela dificuldade que a gente teve de levar uma qualidade assistencial, pela dificuldade que a gente tem da acessibilidade à saúde às pessoas vulneráveis, quantas vidas foram perdidas por falta de acesso à saúde. Então, isso é impactante, isso independe da etnia, da raça, da cor, e isso que ainda é muito forte nas nossas vidas. O COFEM trouxe uma estatística que a gente teve 770 profissionais de enfermagem a óbito pelo coronavírus. Desses 770, infelizmente, o recorte é feito por gênero e não feito por raça, cor, então a gente não sabe afirmar o quanto da população negra se perdeu desses profissionais. Mas, sabendo que a maioria dos profissionais negros e negras compõem a parte técnica, que é de auxiliares e técnicos de enfermagem, porque a minoria são enfermeiros pretos, então a maioria, dentro da categoria de enfermagem, são técnicos e auxiliares de enfermagem, supõe que a gente perdeu, então, nesses 770, muito da nossa raça. É difícil, porque é muito difícil a gente ter acesso à educação com toda a dificuldade do nosso país e você se perder, morrer pela falta de saúde, pela falta do acesso à saúde. Porque a gente sabe, e isso foi muito visto por mim nesse decorrer da pandemia, o quão agradável era quando um negro, uma preta, um preto chegava no hospital e se identificava com um outro profissional. A gente entende as nossas dificuldades, a gente entende o quão difícil o quantos negros e negras temos com convênio médico. Então, a gente precisa de uma saúde, de uma equidade que não existe. Não existe essa equidade na saúde. E quando a gente se identifica, quantas vezes eu assisti um preto, uma preta, e quão satisfeito ele esteve só por eu ser preto. Parece mimimi para quem não entende, mas é uma representatividade que só quem vive sabe o quão importante é. O quão importante é a gente reconhecer e ter alguém ali próximo, porque vai entender o nosso sofrimento, vai entender que muitas pessoas tiveram dificuldades dentro da assistência à saúde, porque tem hipertensão, que é inerente à raça negra, porque tem diabetes, porque tem algumas comorbidades que são perfil da raça negra, que a gente perdeu muito dentro dos hospitais por não saber manejar direito o coronavírus com essas comorbidades inerentes da raça. O quão foi perdido, porque o manejo era diferenciado, o olhar tinha que ser diferenciado, não o tratamento, mas o perfil era diferente, as necessidades eram diferentes, são diferentes.
Então, realmente me impacta ainda muito, porque a gente ainda vive essa pandemia, essa dificuldade e essa diferenciação na assistência. O quão eu vi um negro esperar por muito tempo para ser atendido por ser negro, por ser uma pessoa em situação de rua. Nós fizemos muito trabalho com pessoas em situação de rua. O quão difícil, por ser mulher, por ser profissional do sexo preta, o quão difícil, o quão foi negligenciado, o quão nosso povo é e foi negligenciado nessa pandemia, pela dificuldade da assistência, pela dificuldade da acessibilidade à saúde. Nossa, desculpa, mas eu não posso deixar de falar. Pode falar. Ouvindo o seu relato, Jamila, eu fiquei emocionada, porque eu sei que nós, minha categoria tem muita dificuldade, né? A gente não está preparada, mas a gente faz, como se diz na minha terra, das tripas coração. Mas eu acredito que o sofrimento mental de vocês é bem maior, porque vocês lidam diretamente com vidas que podem... vocês estudam, vocês se preparam para salvar vidas. Mas nessa pandemia, né, vocês têm lidado diretamente com vidas que se perdem assim, sem vocês poder fazer, sabe? Sem poder fazer nada. Isso deve ser um sofrimento mental muito grande. Carolina Maria Jesus, tá? Nem sei o que dizer para você, mas você é admirável. Vocês, profissionais de saúde, são admiráveis. Desculpa, viu, gente, eu ter atropelado um pouco. Imagina, Dona Luísa. Eu até vou colocar, então, aqui um comentário do chat aqui do YouTube, parabenizando também pela pauta, pois as empregadas domésticas têm que ser sempre valorizadas, pois ainda não são, né? Então, a senhora trouxe o papel da enfermagem e a relevância que tem, e o sofrimento todo, né? Enfim, que vive, principalmente nesse momento de pandemia, que a gente trouxe essa questão, mas também, né, o reconhecimento do papel também do profissional, da trabalhadora doméstica. Tem vários comentários gerais, né, aqui no chat, que me passaram aqui, o pessoal do coletivo, falando da importância, reiterando a importância da questão do cuidado, né, que foi a questão que eu trouxe, a questão do cuidado de vocês, como é que vocês se cuidam, como é que vocês são cuidadas nesse movimento de luta. Então, só para avisar como que isso mobiliza. Mobilizou a dona Luísa, né, que falou essa questão, é uma questão muito importante, e está mobilizando também o público aqui que está nos acompanhando. Eu vou trazer uma pergunta do chat, porque eu acho que tem a ver com o que eu entendo que seja uma forma de reconhecimento, né, desse trabalho todo. Alguém do coletivo trouxe para a Luísa o seguinte: Dona Luísa, a senhora pode dividir um pouco mais sobre o livro de Lenira conosco? Poderia falar um pouco mais sobre esse prêmio que irá receber amanhã? Então, né, trazendo assim, existe um reconhecimento desse cuidado todo, né, que vocês fazem, que vocês têm com outras pessoas. Então, por favor. Bem, esse livro, o nome do livro é A Luta que Me Fez Crescer, né? Lenira, em 2006, ela foi uma das 1000 mulheres indicada ao Nobel da Paz. Claro, não levou o prêmio, mas você ter uma mulher negra, né? Como ela mesmo se dizia, semi-alfabetizada, trabalhadora doméstica, ser indicada a um prêmio de importância como o Nobel não é pouca coisa, gente. Então, só a indicação para a gente já foi um grande reconhecimento. Depois ela também foi, esse livro dela, inclusive, ele recebeu um prêmio no Rose Marie Muraro, não sei se é esse o nome correto, a pronúncia correta, né? Mas ela recebeu também o Rose Marie Muraro em 2014. Esse ano ela ainda estava viva quando ela foi indicada para receber esse prêmio de reconhecimento, Carlota Pereira de Queiroz. Ela foi indicada pelo deputado Carlos Veras, né, que é pernambucano, e aí a gente fez a biografia dela, né? No dia que ela faleceu, dia 3 de agosto, o cinegrafista, o jornalista, ele foi na casa dela comigo para gravar o vídeo que seria apresentado no momento da votação lá na Câmara. Então, ela foi a terceira mais votada.
ela, com certeza, se estivesse viva, né, aí a gente estaria aqui hoje, sim, mas com ela. Mas, infelizmente, ela tinha problemas sérios já de saúde, né? Ela tinha insuficiência cardíaca, ela usava marca-passo, e aí depois que o jornalista fez o vídeo e foi embora, eu ainda fiquei um pouco com ela. Depois eu tinha uma palestra, assim como essa que estamos tendo hoje, e aí eu disse, Lenira, eu vou embora porque eu esqueci de pagar minha conta de telefone ontem, pode ser que hoje eu fique sem internet, e em casa eu tenho Wi-Fi. Aí ela, não, vai embora, já foi bom demais você ter vindo aqui. Aí eu fui embora com a promessa de que voltaria no dia seguinte. Então, quando terminou a palestra, o vizinho liga para mim, aí diz, Dona Luísa, Lenira acabou de falecer. Gente, foi um choque tão grande que eu tive, porque eu não estou preparada. Eu sei que a certeza absoluta do ser humano é a certeza de que um dia a gente vai sair desse plano de vida e vai para um outro. Mas você passa a tarde toda com uma pessoa conversando, né? Aparentemente, dentro das dificuldades, né? Das limitações, ela estava bem. E aí, quando você chega em casa, você recebe a notícia que ela faleceu, para mim foi um choque. Então, depois que ela faleceu, mesmo ela já falecida, ela foi a terceira pessoa mais votada, né? Então, são 5 mulheres. 2 vai ser em memória, né? A Lenira e a outra que eu não estou lembrando bem o nome. Então, amanhã eu vim, eu queria que a sobrinha dela viesse, mas a sobrinha dela disse, não, olha, eu não gosto desse negócio de ter que falar em público. E tem que ter 5 minutos de fala. Considerando que eu falo pelos cotovelos, como diz na minha terra, eu estou, né, representando a categoria que ela, historicamente, sempre se dedicou e foi uma das que mais ajudou também, junto com a dona Laudelina, a se organizar. Então, eu estou indo amanhã, aliás, lá na Câmara Federal, representando ela, para receber esse reconhecimento, né, da luta de Lenira, e é a luta que me fez crescer. Eu não posso roubar esse título do livro dela, mas eu posso dizer que a luta também me fez crescer. Porque, querendo ou não, quando você está numa luta, você cresce como ser humano, né? É uma coisa que você não pode chegar e ignorar. Eu estou fazendo por fazer, não. Você está fazendo porque você gosta. Você está fazendo porque aquilo te faz bem. É muito bom fazer o bem, porque fazer o bem faz bem. Então, amanhã estarei recebendo o prêmio Carlota Pereira de Queiroz, em memória de Lenira Maria de Carvalho, uma mulher que é forte até no nome. É isso. Muito obrigada, Luísa. Muito obrigada. Gratidão, gratidão. Vocês trouxeram muitas coisas, principalmente com relação ao sofrimento, né? O sofrimento mental, a saúde mental nesse período de pandemia, né? Eu tenho estudado um pouco as periferias e as redes de cuidado que estão se fortalecendo, que estão se formando nas periferias de São Paulo, né? E eu consigo identificar, assim, mais ou menos 2 momentos da pandemia. Um primeiro momento em que os grupos, os coletivos periféricos estavam muito atordoados e voltados, focados principalmente em relação à arrecadação de alimento, né? Em relação às cestas básicas, a itens de higiene e tudo mais. Nesse segundo momento, não que isso não seja uma preocupação, claro que inclusive, segurança alimentar foi a fome, né? Como a Luísa disse, foi o tema da nossa mesa, né? Da semana passada, de quarta-feira passada, mas eu vejo também que nesse segundo momento, desse 2021, muito desses coletivos têm se preocupado muito com o cuidado em relação à saúde mental, né? Então, esses grupos, né, essas redes de cuidado, elas estão se reinventando, né? Esse cuidado está sendo reinventado, né? Justamente porque estamos em um outro momento da pandemia, né? E, enfim, nem sabemos o que vamos enfrentar nesse pós-Covid, se é que é possível a gente falar disso ainda. Se já é possível falar de um pós-Covid, né? De uma pós-pandemia. Mas eu queria muito que a Jamila falasse um pouco, que você falou deu alguns relatos, né, sobre esse cuidado nessa linha de frente, né, da enfermagem, o quão difícil você vê tanta gente morrendo por enfim, falta de oxigênio, que é o básico, né?
Então, eu queria muito que você falasse quais reinvenções foram necessárias como profissional da saúde, sabe, para dar conta, se é que a gente pode dizer de dar conta, né, desse cuidado nesse momento de pandemia. Assim, como profissional da saúde, como ser humano, né, quais foram essas reinvenções? Como você acha que essa pandemia te moldou como profissional da saúde? Bom, Fernanda, você fazendo essa pergunta me trouxe à tona uma assistência que foi prestada no momento da pandemia, que foi cuidados paliativos. Nós tivemos uma clínica de cuidados paliativos pós-Covid. Então, era realmente vítimas do Covid que já tinham algumas comorbidades associadas e estavam em processo de terminalidade, em princípio ativo de morte, ou às vezes realmente com prognóstico fechado, mas ainda com um tempo que não tem como determinar qual é o tempo. Nesse momento que vivemos da pandemia, o profissional da saúde realmente teve que se reinventar em todo o contexto assistencial, porque faltou tudo, faltou de tudo. E eu sempre brinco e falo que a enfermagem é muito criativa. Então, da gente fazer de um saco de lixo um impermeável para uma cama e aí assim vai. Nós tivemos realmente que se adaptar ao contexto da pandemia, às necessidades que era trazida com a demanda, com a grande demanda, e realmente tentar prestar uma qualidade assistencial igualitária. Nem sempre a gente conseguiu, nem sempre foi possível a gente conseguir dar uma assistência desde da prevenção até o pós-Covid da melhor forma, o tratar com a morte, né, com a perda da melhor forma, mas realmente nessa pandemia eu sempre digo que eu saí, por mais que eu tenha 22 anos de profissão, nessa pandemia eu tive uma Jamila extramuro, eu sempre falo. Eu passei o muro, eu saí da caixinha, porque eu sempre prestei uma assistência voltada a vulneráveis, eu sempre gostei. Eu tive uma experiência hospitalar, mas muito mais voltada às comunidades, à periferia, que é o que eu gosto, é o que me motiva, é o que realmente eu me sinto servindo, assistindo o ser na sua complexidade. E quando você vem com quando tem essa pandemia, onde falta recursos mínimos, básicos, como oxigênio, básicos como alimento, em muitos locais os familiares que tinham que levar da maneira que conseguisse alimento para o paciente dentro de uma instituição hospitalar, porque não tinha o que fazer. Nós dividimos marmitex para poder alimentar um paciente subnutrido, para ele conseguir ter uma sobrevida melhor ou um final de vida melhor. Então, de comprar marmita, de comprar sabonete, de comprar kit de higiene, para você tentar dar uma qualidade dentro das suas possibilidades, para uma dignidade mínima nessa pandemia. Então, a gente teve realmente que esgotar os nossos recursos, esgotar as nossas técnicas, reinventar o cuidado. Nós reinventamos o cuidado nessa pandemia. Eu acho que isso é muito claro, e nós reinventamos para que a gente conseguisse dar um pouco de dignidade para aqueles que estavam passando por um momento grave, para aqueles que estavam na fase de terminalidade e para aqueles que estavam só se prevenindo. Então, o que realmente me moldou como ser humano, o meu olhar, a minha visão do cuidado, da essência da enfermagem, da filosofia do cuidar, mudou. Eu consegui visualizar uma Jamila diferente nessa pandemia, que o olhar
é muito mais amplo, é muito mais extramuro. Eu saí realmente da caixinha do toque-toque que a gente brinca dentro da área hospitalar e fui realmente pisar barro para conseguir acessar as comunidades que não tinha nem como chegar no posto de saúde para ter uma noção, para entregar uma máscara, para ter uma noção de prevenção. Então, eu consigo enxergar claramente que eu sou uma outra profissional hoje. Jamila Costa, muito obrigada pela sua fala, a Luísa também. Daqui a pouquinho, né, a gente precisa chamar uma pessoa para nos cuidar também, né? Porque eu acho que a arte é uma das vias do cuidado. Então, eu vou pedir para que vocês, né, em um minutinho cada uma, faça as suas considerações finais, um fechamento, mas eu também vou colocar um desafio aqui. Nesse fechamento de um minuto, talvez seja... Gostaria que a dona Luísa colocasse um pouco aí do que ela acha desse, que é uma pergunta do chat, da Júlia, desse momento aí de uberização do trabalho doméstico, né, das empresas terceirizadas, nesse cenário. Então, fale assim, rapidamente, faça um fechamento fazendo isso. E a Jamila, logo em seguida, faça o seu fechamento também, falando um pouco como é que eu sei que ela é formadora também, né? Ela é professora, trabalhou muito na área da formação. Então, assim, depois dessa experiência, né, com toda essa experiência que teve nessa relação né, desse momento de pandemia, tal, Covid, o que você leva para a sala de aula, né? O que você tem que reinventar ali para a sala de aula quanto conhecimento. Então, assim, eu sei que a gente não esgota aqui nada, né, nada disso, nenhuma dessas questões. É só para fazer um fechamento, trazendo essa questão e a gente deixar isso para um próximo encontro também, as pessoas refletindo. Acho que é mais para colocar isso. E eu agradeço novamente. Daqui a pouquinho a gente tem o Melvin. Dona Luísa, pode falar. 1 minuto. Difícil. Bem, neste 1 minuto, o que é que a gente acha da uberização? Olha, a uberização, infelizmente, ela está em vários segmentos, em várias categorias de trabalho. Agora, para o trabalho doméstico, ele é bem mais... a uberização é bem mais complicada. Por quê? Você já não tem os direitos na lei, o empregador já não cumpre. E aí, quando você parte para atender através de aplicativo, né, a gente sabe que os aplicativos é a precarização das relações de trabalho. E para o trabalho doméstico, ele é muito danoso. Não só para o trabalho doméstico, eu vejo esses jovens que ficam com aquelas coisas nas costas, entregando alimentos num sol quente. Eu fico pensando e dizendo, quando passam por mim, Jesus, abençoe essa criatura que não tenha um acidente com ele. Porque já imaginou? Vai ficar ali no asfalto quente. Aí a trabalhadora doméstica, ela vai trabalhar muitas naquela correria para aumentar a quantidade aumentar o tempo, né, para ter a quantidade maior de faxina. Ela acaba se expondo também. Ela usa produtos que não deveriam, porque são produtos que muitas vezes provocam intoxicação e provoca problemas respiratórios. Ela muitas vezes vai fazer a limpeza nos vidros da janela, pelo lado de fora. Isso, infelizmente, é muito perigoso. Todo condomínio deveria ter uma equipe especializada com equipamentos apropriados para fazer esse serviço. Então, a FENATRAD não defende MEI para o trabalho doméstico, nem defende aplicativos para nenhuma categoria, porque aplicativos é a precarização do trabalho. Agora, eu acho que o meu tempo já está acabando, então eu quero agradecer pelo convite, certo? Foi maravilhoso. Eu acho que o Outubro Negro, né, trouxe vários... Esse meu né é muito de Pernambuco, viu, gente? Então, trouxe vários temas, né? E hoje, esse tema que foi o trabalho, o cuidado, né? Então, acho que foi muito, muito bem escolhido, né? Que o trabalho doméstico, ele tem aquela questão do cuidado com as pessoas, né? E o trabalho da saúde, as profissionais de saúde, as técnicas, as enfermeiras, elas também têm um cuidado, e acredito que é um cuidado bem mais
com uma responsabilidade maior, né? O que a Jamila relata, meu Deus, teve uma hora que eu fechei a câmera que as lágrimas estavam caindo. Mas então, gente, eu quero parabenizar o coletivo, né, por estar trazendo esses assuntos, né, à discussão. Então, muito obrigada. Essa luta é que me faz crescer. Lenira não vai mais me processar, não, mas eu vou plagiar ela e dizer que essa luta que me faz crescer. Então, um abraço, Jamila, foi um prazer lhe conhecer, Maria Fernanda, Prazer foi Amanda. meu. Obrigada pelo convite e em outras oportunidades vocês têm o meu contato. Podem Fique contar aqui, comigo. hein? Não saia não, que a gente Se vai... eu falo, acrescenta alguma coisa, então contem Sim. comigo. Fique conosco aqui. Bom, a Amanda trouxe realmente uma das minhas paixões, Amanda, é a docência, ministrar aula é uma das minhas paixões. E uma das coisas que, com a pandemia e mesmo com toda a experiência que eu trago para os estudantes, para os meus alunos, é o resgate da essência do cuidar. É resgatar o amor ao próximo na sua complexidade, que essa é a nossa essência, é o cuidar, é o amor ao próximo, seja ele quem for, da onde vier, é isso que não pode se perder. Não pode se perder por remuneração, não pode se perder por cargos, não pode se perder. Essa é a nossa essência, é o amor ao próximo e a prestação do cuidar, assistir o outro na íntegra, na sua complexidade. E é esse amor que eu espero ter passado essa noite, esse amor pela enfermagem, esse amor por ser preta, é esse amor que eu quero que vocês tenham sentido, porque é o que faz, é o que me conduz, é o amor ao próximo e é praticar a enfermagem, porque eu sempre escolhi a enfermagem como profissão. Eu nunca fui uma enfermeira frustrada por não conseguir a medicina. Eu sempre quis a enfermagem pelo cuidar, pelo amor ao próximo. Então é isso que eu deixo, é que a gente tenha o amor ao próximo, seja ele quem for. Dona Luísa, que prazer, que mulher de fibra, que inspiração é a senhora para a minha vida. Que prazer conhecê-la. Muito obrigada por essa noite. Muito obrigada por ser essa mulher maravilhosa, de fibra resiliente que a senhora é. Obrigada por tudo que a senhora trouxe para nós essa noite. Amanda, Maria Fernanda, muito obrigada. Ao colegiado, muito obrigada pela oportunidade. Ananda, minha querida, muito obrigada. Eu me senti muito honrada em estar fazendo parte dessa noite. Que privilégio, que orgulho, que orgulho. Muito obrigada. Bom, muito obrigada. A gente que agradece muito, muito as duas. Muita gratidão por esse encontro, muita gratidão a Luísa Batista, muita gratidão a Jamila Costa. Bom, e agora nós convidamos para o fechamento do Outubro Negro, né, o artista Melvin Santana. Melvin, por favor, se apresente, sinta-se muito à vontade nesse encontro. Espero que essa conversa tenha te inspirado. Enfim, gostaríamos que você começasse se apresentando da maneira que achar melhor. Bem-vindo. Boa noite. Como vocês estão? Eu sou Melvin Santana, falo de São Paulo, mas sou nascido e criado em Guarulhos, nascido, vivido e transitando em São Paulo, nesse Brasilzão todo. Com imenso prazer que eu me sinto na presença de vocês, mulheres incríveis, um coletivo incrível, pessoas incríveis, histórias incríveis, tudo muito inspirador. Ainda mais quando se trata da saúde, quando se trata do recorte da saúde mental, do povo preto, né, da nossa comunidade, e muitas das nossas comunidades periféricas que sofrem o ônus da falta desse cuidado, né, dessa possibilidade de cuidado da saúde mental. Então é uma honra poder estar aqui e de alguma forma me sentir parte dessa noite aqui. Bom, eu vou começar com uma cantiga que representa, no caso da minha fé, uma cantiga para Exu, que a gente considera que Exu é a divindade que abre os caminhos, o homem da comunicação. Então, com ela que a gente começa. Claro aí.
Eu luto com as armas que o ouro me dá, Laroyeshu, Mojubá. Eu luto com as armas que o ouro me dá, Laroyeshu, Mojubá. Eu luto com as armas que o ouro me dá, Laroyeshu, Mojubá. Eu luto com as armas que o ouro me dá, Laroyeshu, Mojubá. Prepara a estrada, prepara caminhada, prepara minha entrada, prepara minha cara. A pedra purina tirada amanhã, ontem caiu, feriu as curaças, vi que chorou, correu que não deu. A pedra purina tirada amanhã, ontem caiu, feriu nas costas, vi que chorou, correu que não deu. As colinas da ilha, nas entranhas da noite, meu corpo fechou, que acreditou, não virou, as intrigas do homem embriagador, as intrigas do nobre embriagador. Eu luto com as armas que o ouro me dá, Laroyeshu, Mojubá. Eu luto com as armas que o ouro me dá, Laroyeshu, Mojubá. Eu luto com as armas que o ouro me dá, Laroyeshu, Mojubá. Eu luto com as armas que o ouro me dá, Laroyeshu, Mojubá. Prepara minha estrada, prepara caminhada, prepara minha entrada, prepara minha cara. É ele que mantém a minha saúde mental. Agradeço ao Panteão, à espiritualidade, porque isso também é uma forma de zelo, né? É uma forma ancestral de cuidado, uma forma ancestral de se manter forte e viva. Muito bom, muito bom, Melvin. Obrigada. Eu que agradeço. Para você aqui. Por favor. A gente está falando das lutas, né, e dos lutos, as lutas invisibilizadas. Fala para a gente quais são as suas lutas. Como você luta? Quais são suas parcerias na vida e na luta? Eu luto com as armas que o ouro me dá. Acabei de cantar isso aqui. É muito louco, né, a gente falar de luta, porque a minha luta... eu sou um homem preto no Brasil, na América Latina, num país invadido e colonizado, né? Então, falar de luta nesse país, inclusive, que é de uma terra que os meus ancestrais foram trazidos para cá, né? A contragosto. Uma terra indígena, uma terra que já tinha donas e donos aqui. Então, o meu recorte, a minha ferramenta dentro desse universo que a gente vive e transita, é o recorte da possibilidade de liberdade. E quando eu faço recorte racial. Automaticamente é impossível não ter um recorte racial e não racializar as outras questões. Porque se você fala da condição do sem-teto, você está falando primariamente da condição racial, né? Se você fala da condição do ônus da saúde, da falta de saúde, você está racializando sim, e é preciso, porque existe um número, profissionais da saúde estão aí, não me deixam mentir, existe um número que prova que existe um recorte, mais uma vez, né? E aí é o preto, é o indígena, é o mestiço, é o periférico. Então a minha luta é através da música. Eu vou dizer para você, eu não reprimo, não acho ruim quem sai às ruas. Existem formas de lutar. Não é a minha forma de lutar. Eu respeito quem está lá, respeito quem vai, mas eu acredito em outras formas que eu considero mais efetivas, né? No caso, a minha ferramenta é a música, é a composição, é a arte, é ser um homem preto de pele retinta neste país e ser um pai presente, ser um companheiro presente, manter a minha saúde física, minha saúde mental, minha saúde espiritual. Essa é a minha forma de lutar, é o meu recorte, para poder oferecer o melhor, né?
para as pessoas. Não dá, não acho que não tem mais o que se estender, é basicamente isso. Essas são as minhas lutas. Você falou da condição racial, né? Tem uma coisa que mulheres, em alguma vez, sempre, assim, de alguma maneira, em algum momento, já discutiram, né? A questão do cabelo. Não tem como a gente não trazer essa questão. Sempre tem alguma coisa. E aí eu queria que a gente tem uma história com... Queria que você cantasse a Crespo de Rainha, né? Que é uma Com música certeza. que você fez com Débora Garcia, do Sarau das Pretas. Sarau das Pretas esteve conosco no Outubro Negro de 2018. Elas abriram o Que Outubro maravilha. Negro. Então tem uma história com a gente, principalmente porque para mim é muito presente, né, uma imagem, né, uma percepção de que elas estavam lá na Faculdade de Saúde Pública, né, uma faculdade toda uma história tal, e que é o primeiro evento do coletivo negro, né, com essa perspectiva na Faculdade de Saúde Pública, foi em 2018, e elas fizeram um ensaio, e aqueles tambores ecoando na faculdade, sabe? Então, ficou super marcante isso, assim. Então, se você pudesse trazer aí Crespo de Rainha para a gente, por favor. Quer dizer que eu costumo chamar as minhas músicas, né? Pelo menos nesse período, de um período para frente, de cantigas, né? Eu acho que eu me identifico mais. As minhas canções, estou ficando também, já estou chegando num plano que as minhas músicas, né? E com esse recorte de luta, de sobrevivência, estão virando cantiga, estão virando azuela, né? E essa música, essa cantiga, ela praticamente já existia, mas eu lembro que a gente estava se reunindo, né? Eu, junto com as meninas, porque a gente estava indo para Moçambique, né? Não todas as meninas, né? Mas a gente estava indo para Moçambique e a gente estava preparando um show para poder levantar fundos, né? Enfim, para a gente poder embarcar, legal lá. E faltava, eu sentia que faltava alguma coisa. E aí tem um trecho de uma música, de uma poesia da Débora Garcia, um beijão, que vocês vão ouvir, e complementou essa canção que eu fiz para rebater ou para tentar confortar uma passagem de racismo, né? É um bullying, mas é um bullying racial com a minha irmã, que é mais nova, bem mais nova, e veio chorando de casa porque sofreu um ato de racismo no colégio. Aí eu fiz essa canção porque foi a forma que eu achei de poder lutar, enfim, de confortar, de abraçar. Música Crespo de Rainha, Melvin Santana e Débora Garcia. Oi, diga lá, minha flor, esse cabelo bom aí, quem foi que deixou? Parece um anjo negro de cabelo trançado, endredado, encrespado, cabelo black cacheado, oh. Oi, diga lá, minha flor, essa tua beleza aí, quem foi que deixou? Será que esse presente foi da mãe natureza? Essa pele toda boa, pele clara, escura e preta, oh. Oi, diga lá, minha flor, quem foi que te falou essa besteira? Que teu cabelo é duro e tua pele não é maneira. Tá com inveja inventando besteira. Ó minha preta pretinha, tua cor é bela, teu cabelo é de rainha. Em terra de chapinha, minha preta pretinha, tua cor é bela, teu cabelo é de rainha. Em terra de chapinha, minha preta pretinha, tua cor é bela, teu cabelo é de rainha. Em terra de chapinha, minha preta pretinha, tua cor é bela, teu cabelo é de rainha. Em terra de chapinha. Birote, black, dread, trança. Birote, black, dread, trança. Birote, black, dread, trança. Birote, black, dread, trança. Crespo de rainha. É isso. Muito bom, muito bom. Melvi, a gente conversou um pouco antes, né, sobre pandemia, né, e as nossas reinvenções, como que a gente tem vivido um pouco esse período, né, questões de saúde mental, como você mesmo falou no início. E aí eu queria te perguntar, assim, como que tá a pandemia para um artista, né? Como que tá sendo trabalhar nesse período?
Como que você tem vivido nesse período da pandemia? E aí depois já pedi, por favor, para você cantar Nascimento. Vocês escolheram a dedo, né? Claro, claro. Deixa eu só fazer uma perguntinha, Sim, por só favor. para verificar. No chat do YouTube falaram do som. Essa música que você cantou está muito melhor em termos, está dando um chiado. Eu achei que fosse só aqui no Zoom, mas aí só para melhorou bastante. Vamos ver se Tá chiando para tá. vocês? Agora Para mim, melhorou muito, né, tá. gente? Melhorou? Melhorou. Tá bom. Para mim tá bacana, assim. Não tá chiando agora? A Parou? primeira música estava bem alta, agora tá ok, né? Nossa, Tá bom. então tá bom. Então tá. Vai, Vocês segue me aí na tua falem aí. Se resposta. estiver ruim, fala, para! Começa de novo. Tá bom. Ser artista da pandemia, pessoas que trabalham com público, né, na pandemia, com certeza sentiram-se muito prejudicadas, né? A gente que trabalha com arte, trabalha com que depende, né, de certa forma do público, mais uma vez nós tivemos que nos reinventar. Muitos dos artistas, das artistas conseguiram se estabelecer porque tem outras atividades extra arte, ou no meu caso, por exemplo, né? Eu sou um artista que trabalho, tem algumas facetas, algumas funções. Não só como cantor, não só como compositor, mas sou produtor musical, né? Faço direção musical e trilha sonora para cinema, para música, para dança, para outros gêneros de arte. Então foi o que acabou me salvando, né? 5% de um gênero, 10% de outro, 5% de outro. Mas até entender que essa possibilidade seria de fato uma forma, demorou um pouco, né? Pelo menos acho que as coisas voltaram, não digo normalizarem e muito menos voltaram às formas antigas, porque são formas antigas, né? Mas as coisas se equilibraram a partir deste ano. O primeiro ano, a primeira fase foi muito difícil e tivemos que dar conta de trabalhos que já estavam iniciados, né? E todos os trabalhos, principalmente os grupos que eu trabalho, de música, de dança, que seja, a gente sempre traz a pauta da saúde mental, do zelo da saúde mental, né? Porque com o que nós trabalhamos é necessário. Não há como você ou não fazer terapia, ou você não fazer parte de um grupo, né? Tem pessoas que não têm recurso, hoje tem terapeutas, né? E, enfim, psicólogos que podem dar um suporte, mas nem todas as pessoas ainda acessam ou sentem a vontade para isso. Mas todos os trabalhos recorriam de alguma forma a um coletivo que tivesse um suporte para um trabalho físico, né, um trabalho mental e o trabalho espiritual, como eu já falei, que faz parte também dessa nossa trajetória. Então, sobreviver como artista no Brasil sempre foi uma luta, não é novidade. Com a pandemia, fomos os primeiros a parar, né? Nós fomos os primeiros a parar, então isso foi bem complicado. A questão financeira, tem muita gente que depende só de música, amigos que têm muitos anos de estrada e realmente estavam mandando mensagem pedindo um pacote de macarrão, né? Não passei por isso, sobrevivi, tive um filho na pandemia, então nós continuamos aí a construção da vida. E falar sobre construção, sobre vidas, né? A música Nascimento. Lembrando que a primeira música chama-se Eu Gosto, que eu cantei, composição minha de Fernando Labé. E essa música é Melvin Santana e William Simplício. Nasce mais um, nascem dois, nascem três. Nasce em todo lugar, nasce um príncipe, um rei. Nasce escravo da lei. Nasce a mãe, nasce a filha de quem não nasceu pra chorar. Nasce o pai, nasce o filho de santo gerado num ventre livre, que descansa e desperta quando nasce o sol. Nasce o Espírito Santo pra salvar nossa pele. Nasce a chaga da plebe, é mais um no futebol. Pra tentar prosseguir, despontar, se iludir, nem sonhar, desistir, nem pensar. Nascimento e dor, o grito chama a alma pra realidade crua desse corpo nu. É muito louco, é mó sufoco, viver um dia após o outro nesse mundo cão.
Nascimento e dor, o grito chama a alma pra realidade crua desse corpo nu. É muito louco, é mó sufoco, viver um dia após o outro nesse mundo cão. É difícil pra gente que se divide de viver num país que a gente nunca foi livre. Quando o livro da gente não vai pra escola, uma história recente que a minha alma ainda chora, me ignora, sei que me ignora. A memória da gente vai se encontrar outra hora, no espelho, na roupa, no seu neto, senhora. Na feijoada da quarta, o cafezinho na mesa, caldo de cana gelado, com pastel da feira, é na batida pulsante, no rock, no funk, no samba, no chico, no tom do João. Eu quero que você cante pra mim, dance pra mim, veja o pandeiro imaginário rodando, é assim que a gente se sente, é o preto, é o ausente, é a ausência de cor, é o preto na carne e a dor. Nascimento e dor, o grito chama a alma pra realidade crua desse corpo nu. É muito louco, é mó sufoco, viver um dia após o outro nesse mundo cão. Nascimento e dor, o grito chama a alma pra realidade crua desse corpo nu. É muito louco, é mó sufoco, viver um dia após o outro nesse mundo cão. Bastardos inglórios, o cheiro de terra. Menores na frente e atrás, um monte de velas, pretas e pretos nas telas, bicas e becos favelas, que nascem nas pistas e morrem nos fundos das celas. Melvin, eu preciso colocar aqui para você que uma pessoa está pedindo, por favor, a Silvia Alves de Souza, como é que ela consegue o seu trabalho musical, né, o seu CD, como é que ela acessa? Que legal! Olha, existem várias formas. Essas músicas fazem parte do meu primeiro álbum, estão no disco Abre Alas. Você pode acessar as plataformas digitais, todas, YouTube, Spotify, vocês acham essas músicas. Se você quiser, o modo, eu digo que agora é o cartão, é o áudio cartão, né? Que é o CD, que é a mídia, não digo que é obsoleta, porque tem muita gente que ouve CD, né? Então, você pode entrar em contato com a produção e eu deixo o meu e-mail e a gente se fala. E aí você pode adquirir esse trabalho, pode comprar esse trabalho, enfim. Se não tiver recurso, me fala que a gente conversa também. Tá tudo certo. A Júlia colocou aqui, tá tão gostoso, estou me sentindo numa sala como se estivéssemos no mesmo lugar. Ah, Eu acho que isso é bem bacana. A rede proporciona isso de alguma forma, né? Eu acho que são cantigas de cuidado, né? Até coloquei aqui, a gente Sim. está perguntando isso como é que isso é necessário, né? Melvin, eu vou fazer um fechamento de agradecimento do Outubro Negro, Okay. e aí você vai pensando para você fazer as suas considerações finais em forma de música. Então, para você escolher que música para a gente fechar, né? Tá bom. Ok? Maria Fernanda, eu vou aqui fazer os agradecimentos e o Melvin encerra o evento com uma música. Então, nosso quarto Outubro Negro finalizando, e a gente precisa agradecer as pessoas que apoiaram e participaram desse evento. É um evento que acontece desde 2018, né, com a participação, com o apoio da professora Cristiane Cabral, do professor José Miguel, do Departamento de Saúde, Ciclos de Vida e Sociedade. A gente agradece também o presidente da Comissão de Cultura e Extensão da Faculdade de Saúde Pública, Marco Arkman, a Antônia, da Seção de Aprimoramento, aos funcionários da Divisão de Produção Digital da Faculdade de Saúde Pública, aos funcionários da Assistência Técnica Financeira de modo geral, ao Rodrigo Quena, que fez a arte, responsável pela arte desde 2018, também ao coletivo, aos parceiros e parceiras, né, todo mundo que tem nos acompanhado. Nossa live de hoje teve uma ótima participação, assim, subiu bastante, né, variou, estavam 35 pessoas aí vendo a gente agora nesses últimos instantes. Peço que vocês nos sigam nas redes sociais, Instagram, Facebook, e a gente se vê ano que vem, se tudo confluir como desejamos, né, e tudo seguir bem presencialmente. Eu agradeço muitíssimo a Luísa, né, a Jamila Costa, ao Melvin também, a Maria Fernanda, ao Paulo, que está aqui, a Renata dando suporte, enfim,
a todas e todos que estiveram conosco nesse último mês e têm estado sempre. Mel, você pode terminar com a gente, então? Por Sim, favor. com certeza. Bom, eu vou cantar então uma música que eu não canto há muito tempo, já que a gente está falando de saúde, de cuidado, né? E de antemão, já agradecer a presença de todas as pessoas presentes aqui, todas as profissionais da saúde, do cotidiano, da vida diária. Agradeço pelas palavras, pelas histórias, pelas conversas, muito sábias e muito enriquecedoras. A todo o coletivo Negro Carolina Maria Jesus. Parabéns, viu? Por essa iniciativa que é tão bonita, tão certa, tão séria. Essa canção, essa cantiga também faz parte do álbum Abre Alas. Chama-se Fala Malandro, inspirada na canção Malandro, Jorge Aragão. É uma música de cuidado também. Num 2 de novembro, eu perdi um grande amigo nas mãos da polícia. Também estava num caminho difícil, né, complexo, uma escolha complexa. E num dia nesse dia, desse dia para frente, eu demorei praticamente 10 anos para conseguir cantar essa música, fazer essa música. E é uma canção de cuidado também. Fala, malandro, estão dizendo por aí que você não tá bem, mas aí, cola comigo, sou teu amigo, nas horas certas ou incertas que o ponteiro falhar, dá um grito. Fala, malandro, eu tô ligado nessa ideia que malandro não para mais aí. Embaga. Só dá um tempo, caminha lento, que desse jeito é o tempo quem para contigo. Malandro, não dá mais falha, nego. É desse jeito, amigo, que o tempo para contigo. Malandro, pra que migalha, nego? Fio da navalha, e o tempo pode parar. Olha, malandro, um dia desses me lembrei de quando a gente sonhava um pouco mais em jogar bola, cantar o samba e ser o assunto oficial entre as meninas da escola. Olha, malandro, como eu queria que você estivesse aqui para contar um pouco mais das nossas vidas, nossas histórias, comemorar o nascimento do meu primeiro filho. Malandro, não dá mais falha, nego. É desse jeito, amigo, que o tempo para contigo. Malandro, pra que migalha, nego? Fio da navalha, e o tempo para contigo. Malandro, malandro, não dá mais falha, nego. É desse jeito, amigo, que o tempo para contigo. Malandro, malandro, pra que migalha, nego? Fio da navalha, e o tempo pode parar. E o tempo pode parar.